Olá, eletrizados! Bem-vindos ao canal Eletrizando, do ensino que transforma vidas. E hoje um tema muito importante que eu tenho certeza que vai impactar a vida de vocês, médicos, não médicos, acompanhantes, pacientes, porque, infelizmente, muita informação tem sido divulgada por aí, informações não verdadeiras, que não são baseadas em fontes científicas, só porque alguém acha que alguma coisa é daquele jeito, começa a produzir conteúdo por aí, falando mal de colesterol baixo, falando mal de estatina, mas não assume a responsabilidade de tratar um paciente, de cuidar um paciente. Infelizmente, acaba sobrando para gente que está lá na outra ponta, atendendo os pacientes infartados ou em ambulatórios igual o meu, que são dedicados a pacientes que já infartaram. Então, fica atento após a vinheta, porque tem muita coisa a ser dita. Olá, eletrizados! Hoje é dia de polêmica aqui no Eletrizando. Afinal, tratar ou não tratar colesterol? Usar ou não usar estatina? Bem, já recebi alguns pacientes no meu consultório dedicado à doença arterial coronariana, ou seja, pacientes que já infartaram ou fizeram algum procedimento na artéria do coração, secundário à doença aterosclerótica, e que pararam a medicação para o colesterol. E por que pararam? Porque ouviram na internet alguma coisa, ou receberam no WhatsApp, ou conversaram com alguém que disse que o tratamento do colesterol fazia mais mal do que bem. É verdade? Será que tratar o colesterol não traz benefícios? Será que usar estatina causa câncer? Usar estatina reduz produção de testosterona? Vamos lá. Vamos ver o que é mito e o que é verdade nessa história toda, tá bem? A primeira coisa que eu quero deixar claro para vocês é que eu fui ler este livro aqui. E esse livro trata sobre o mito do colesterol, né? Por que a diminuição do seu colesterol não reduz risco cardiovascular. Bem, o livro usa, infelizmente, de uma forma de análise, uma dislética, né? Uma forma de análise, uma forma de leitura do estudo científico da seguinte forma. Resumo da ópera. Processo inflamatório aumenta risco cardiovascular, atividade física e melhoria do tratamento não farmacológico reduz risco cardiovascular, logo, reduzir colesterol ou usar estatina não reduz risco cardiovascular. Então, a primeira coisa que eu quero quebrar aqui é, uma coisa não tem nada a ver com outra, tá bem? Os dois tratamentos são adjuvantes, eles se ajudam. Então não adianta nada você utilizar apenas o remédio para reduzir o colesterol se você não fizer atividade física, por exemplo. Você tem que fazer atividade física, melhorar realmente o seu estilo de vida, afinal, isso a gente nem chama mais de mudança no estilo de vida, a gente chama de tratamento não farmacológico justamente por isso, porque é um tratamento que não depende apenas de remédio, e é tratamento porque reduz a doença, controla a doença e reduz mortalidade cardiovascular. Então, a atividade física, melhorar a alimentação, sim, melhora a qualidade de vida e reduz mortalidade. Ok, mas não significa que manter colesterol alto, fazer uma alimentação ruim, vá beneficiar o seu corpo. Principalmente a dieta rica em açúcares, né? É uma dieta que a gente já tem certeza que aumenta a mortalidade, tá bom? Então, se a dieta rica em açúcares associada a uma dieta rica em colesterol, com certeza a gente vai ter o aumento da mortalidade cardiovascular. Bem, um dado que me preocupou foi em relação a esse estudo aqui. E a gente foi publicado agora, em outubro desse ano, a meta-análise com 322 mil pacientes incluídos, onde mostrou-se que
39% dos pacientes que estavam em prevenção secundária estavam fazendo uso de estatina de alta intensidade. Ou seja, pacientes que já passaram por evento cardiovascular, que estão sendo atendidos de forma secundária, provavelmente por cardiologistas, apenas 39% estavam fazendo a estatina de alta intensidade. Pessoal, teve evento, tem que usar estatina de alta intensidade, porque a gente sabe que nesse cenário a redução de mortalidade é inequívoca. Inclusive, o livro concorda com isso, tá? Ele traz que dos pacientes que já tiveram eventos, aí é inequívoco, temos que tratar e tratar de forma intensa o LDL para redução de mortalidade cardiovascular. Mas, como eu falei, o livro traz algumas inversões de análise. E ele traz que, por exemplo, como o processo inflamatório está associado a aumento de incidência de eventos cardiovasculares, não é a redução em si do colesterol que vai trazer benefício. Ok. Ponto para o livro. Não adianta apenas reduzir colesterol. Se você não tiver uma redução de inflamação, como mostra esse estudo aqui, realmente o índice de eventos cardiovasculares ainda vai estar alto. Então, nesse estudo, foi um estudo que fez uma meta-análise aqui de 3 estudos. Se a gente for somar, nós teremos aqui uns 30 mil pacientes incluídos e houve sim uma redução de mortalidade com a redução do processo inflamatório em pacientes em uso de estatina. Então, observou-se 2 grupos de pacientes, os 2 grupos em uso de estatina, e observou-se ali quem tinha maior mortalidade, se era paciente que reduzia colesterol apenas ou paciente que reduzia processo inflamatório. Bem, dentre os 2 grupos, os pacientes que reduzem processo inflamatório vão ter menos eventos cardiovasculares do que aqueles que apenas reduzem colesterol. Qual a importância disso aqui, então? A importância é que, voltando para o início do vídeo, temos que estimular mudança realmente na qualidade de vida dos nossos pacientes. E não esqueçam, estatina reduz PCR, proteína C reativa. Estatina reduz processo inflamatório, principalmente a rosuvastatina, que a gente tem estudos mostrando redução de processo inflamatório com o uso da rosuvastatina, tá bom? Logo, então, a estatina também vai ser um adjuvante não só na redução do LDL, mas na redução do processo inflamatório, como consequência, redução da mortalidade cardiovascular. Bem, e aí? Reduzir colesterol, então, vai reduzir placa aterosclerótica? Vai reduzir a doença coronariana? Sim. Reduzir colesterol, utilizando qualquer estratégia, vai reduzir placa aterosclerótica, tá bem? Aqui eu tenho um estudo importante que fez uma análise de pacientes que utilizavam estatina e, além de usar estatina, foi introduzido uma outra medicação que foi o EPA. Então é um dos componentes do ômega 3 e a introdução dele realmente reduziu a progressão de placa aterosclerótica. Em compensação, a gente sabe que o ômega 3 em uso prolongado não reduz mortalidade cardiovascular, não reduz eventos cardiovasculares, mas teve um aumento na indução de fibrilação atrial. Então temos que tomar cuidado porque tem pacientes suspendendo estatina para fazer tratamento com ômega 3. Não é bem assim, tá, pessoal? É um adjuvante, pode ser um auxiliar na progressão da doença arterial aterosclerótica, mas temos que ter muito cuidado no uso indevido, porque a utilização por tempo inadequado leva a outros eventos que não seriam benéficos para os nossos pacientes. Tá? Bem, como eu havia dito anteriormente, a gente tem uma baixa prescrição de estatina de alta potência, mas não só isso, a gente tem uma má adesão por parte dos pacientes.
E esse estudo aqui foi um estudo extremamente importante, publicado em agosto de 2022, que avaliou aqui mais de 20 mil pacientes, com uma média de 68 anos de idade, 75% desses pacientes eram homens, e o que ficou claro foi que os pacientes que tinham boa adesão tinham menor índice de eventos cardiovasculares maiores, tá? Uma redução de 10% em eventos cardiovasculares maiores. Enquanto aqueles pacientes que descontinuavam o tratamento, principalmente que mantinham por mais de um ano, acabavam apresentando maior índice de eventos. Logo, esses pacientes, né, que chegaram ao meu consultório, que estavam fazendo uso e suspenderam, eu fiquei extremamente preocupado, porque o índice, a chance desse paciente infartar e ter um evento era muito alto. Então vejam a gravidade que é induzir um paciente a parar um tratamento já estabelecido e que reduz mortalidade. Tomem muito cuidado, colegas, na hora de divulgar informações, estudem realmente de forma aprofundada, vejam as avaliações, meta-análises, estudos randomizados que são feitos, porque isso aqui a gente tem que ter responsabilidade não só na hora de tratar o nosso paciente, mas na hora de divulgar informações nas redes sociais. Bem, a estatina, ela não está associada apenas à redução de eventos coronarianos, como muita gente anda dizendo aí na internet, que não reduz AVC. A estatina também está associada à redução de acidente vascular cerebral, principalmente nos pacientes portadores de fibrilação atrial. Então aqui tem um estudo também com mais de 51 mil pacientes, então foi uma meta-análise de estudos publicados de 2010 até 2018. Esse estudo foi publicado, essa meta-análise foi publicada agora em maio de 2023, e o que observou-se é que o uso da estatina, sim, reduz eventos em até 44%. Vou repetir, pessoal, olha aqui, ó, 44% de redução no risco de acidente vascular cerebral em uso de estatina. É uma porrada. Olha lá, é como se eu falasse assim, ó, eu não vou prescrever e vou te dar a chance de 64% de ter mais eventos. Então, pessoal, não prescrever estatina no paciente com fibrilação atrial também é uma situação muito complicada. Então, estatina você não vai prescrever apenas para prevenção secundária, mas também como prevenção primária e prevenção de AVC nos pacientes com fibrilação atrial. Tá bom? Além disso, a estatina também, agora em estudo publicado dia 21 de dezembro de 2023, foi associada a menor risco de evolução para insuficiência cardíaca em pacientes portadores de fibrilação atrial. Legal? Esse estudo também, da mesma meta-análise, né? Eles fizeram um subgrupo desse estudo. A gente tem aqui um estudo de mais de 50 mil pacientes envolvidos, onde a redução de evolução para insuficiência cardíaca foi de 19%. 19% de evolução para insuficiência cardíaca, proteção de insuficiência cardíaca em pacientes com fibrilação atrial foi de 19%, pessoal. Eu tenho que repetir mesmo porque é impactante. Então, vejo muita gente falando mal das estatinas, mas, poxa, será que vale a pena realmente deixar o nosso paciente sem tratamento? A prevenção aqui, pessoal, não é apenas para prevenir infarto. AVC, 44%, e agora evolução para insuficiência cardíaca, 19%. Bem, olha lá, se o seu médico não está prescrevendo estatina com seu colesterol alto, dizendo que estatina faz mal, acho melhor mudar de médico, tá bom? Tá. Mas e aí? Qual é a melhor estatina de alta potência? Fazer rosuvastatina ou artovastatina? Uma comparação head-to-head, ou seja, cabeça a cabeça, foi feita
e nessa comparação foram incluídos mais de 4.400 pacientes, e o objetivo era saber qual estatina atingia menor redução de colesterol. Bem, a equivalência entre as duas estatinas foi teve um P não significativo, traduzindo, não houve diferença de ação entre as duas. Então, as duas sendo eficazes na redução do LDL de forma equivalente, com uma ligeira melhora, maior potência para a rosuvastatina, tá bom? Aqui não foi avaliado eventos secundários, né, como MACEs, morte ou eventos cardiovasculares, apenas a redução dos níveis de colesterol. Então, usar atorvastatina ou rosuvastatina, os dois vão ter intensidade, vão ter potência para baixar o colesterol nos pacientes de muito alto risco e com uma leve potência um pouco maior para a rosuvastatina, tá bem? E aí, a estatina na prevenção primária tem ou não tem eficácia? Utilizar ou não utilizar a estatina na prevenção primária? Eu vejo cardiologistas falando que não se deve utilizar a estatina na prevenção primária, principalmente nos pacientes idosos. Para que a gente vai utilizar? Bem, esse estudo aqui, um estudo extremamente importante para nos esclarecer essa dúvida, publicado agora, dia 19 de outubro de 2023. E o que ele trouxe? Foi uma avaliação onde foram incluídos nesse estudo mais de 49 mil pacientes entre 50 e 69 anos e mais de 16 mil pacientes com idades de 70 anos ou mais. Foram avaliados estudos publicados entre 2008 e 2017. E o que se observou, então? Que houve uma diminuição de 23% no risco de eventos cardiovasculares nos pacientes mais idosos. 23% nos pacientes acima de 70 anos, com 70 anos ou mais. Pessoal, vou repetir. 23% de redução de risco cardiovascular. Então, cai por terra essa história de que prescrever estatina para paciente muito idoso é perda de tempo. Eu costumo dizer para meus pacientes que chegam muito idosos comigo, o senhor quer viver? Eu quero que o senhor viva. Se o senhor quer viver, então vamos tratar tudo o que há de tratar, tá bem? 23% de redução de mortalidade de eventos cardiovasculares. Então, melhorando qualidade de vida. Um paciente desse que sofre um AVC, que sofre um infarto, ele reduz a sua qualidade de vida. E hoje todo mundo está buscando isso, né? Envelhecer com qualidade. Então, realmente, estatina está sim indicada na prevenção primária e nos pacientes de alto risco a gente tem que reduzir o LDL. E, por fim, a grande questão, e que aí é lançada para todo lado, estatina causa câncer. Ah, mas eu já ouvi tanto isso, meu Deus do céu. Estatina causa câncer, estatina causa câncer. E aqui foi feita uma meta-análise de mais de 20 estudos. Desses 20 estudos, somando todos, são mais de 11 milhões de pacientes avaliados. 11 milhões, está aqui o estudo, tá? Referência, quem quiser pesquisar, pode pesquisar. Mais de 11 milhões de pacientes avaliados, tá bom? E o que o estudo trouxe? Que estatina reduz isso que você ouviu, diminui câncer gástrico. Estatina foi associado nessa revisão, nessa meta-análise, a redução de câncer gástrico, não há aumento de câncer, como querem propagar por aí. E a redução foi de 28%, um pouco mais elevada nos pacientes de origem asiática. Então, 28% de redução de risco de câncer gástrico é uma redução significativa, pessoal. Vamos
passar a tratar nossos pacientes baseado em evidências, a não em achismo, não a sua experiência, o que você acha, publicar coisas no Instagram só para ganhar views e likes, sem se preocupar com a repercussão positiva ou negativa disso, tá? Porque os pacientes acabam sendo prejudicados. Hoje todo mundo quer informação sobre sua doença, os acompanhantes, né, os parentes querem saber o que está acontecendo com o seu paciente, então acabam buscando informações do que podem fazer para melhorar e se deparam com, infelizmente, com colegas aí propagando notícias infundadas, não baseadas em estudos, baseadas em vozes da sua própria cabeça, que influenciam negativamente na progressão dos nossos pacientes. Só que quem depois está lá cuidando deles é o familiar. E somos nós que estamos aqui dedicados a fazer o nosso melhor, tá bom? Então, deixe o seu comentário aqui, se você concorda ou não concorda com as coisas que eu coloquei, se você foi lá ler os artigos que eu mostrei aqui para vocês, as referências todas estão nos artigos, fiquem à vontade para pesquisar, é importante que vocês leiam, não confiem só em mim, e deem a sua experiência, me fale, algum parente de vocês ou vocês já pararam a estatina por conta de informações da internet? Até mais, pessoal! Não esqueçam de curtir, compartilhar e se inscrever no canal. Se é a primeira vez que você está aqui assistindo os meus vídeos, inscreva-se no canal, venha fazer parte da família Eletrizando. Nós temos conteúdos semanais e todo mês uma live tirando dúvidas a respeito de temas ligados à medicina. Até mais, pessoal!